quinta semana da Quaresma, sábado, primeira leitura, Êx 37,21-28, leitura da profecia de Ezequiel 21. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. 22. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. 23. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. 25. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais, ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. 26. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. 27. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 28. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, J.R. 31,10-13. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho, pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria fluirão para as bênçãos do Senhor, então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão, mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. Evangelho, João 11,45-56. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 45 muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. 46 Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. 47 Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. 48 Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. 49 Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. 50 Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? 51 Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. 52 E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. 53 A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. 54 Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. 55 A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. 56 Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós,
Senhor. Homilia diária. Santidade vem de Deus e toca o coração do ser humano. Naquele tempo, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? João 11, 47-50. Tocador de áudio. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste tempo de preparação para a Páscoa do Senhor que se aproxima. E Jesus está cada vez mais sendo encurralado. A vida de Jesus vai, pouco a pouco, se afunilando até aquele momento crucial, a sua morte na cruz. E esses fariseus, esses mestres da lei dizem: o que faremos? A perturbação no interior dessas pessoas que, infelizmente, não aderem à palavra de Cristo, não entram na dinâmica do reino de Deus. Eles se assustam e dizem: os romanos vão destruir o nosso lugar santo. Vejam, eles têm uma concepção um pouco equivocada sobre o lugar santo, pois o lugar é santo porque ali as pessoas estão, ali estão os filhos de Deus. A santidade está nas pedras, nas construções. A santidade precisa residir nos nossos corações. A santidade está nas pedras, nas construções. A santidade vem de Deus e toca o coração do ser humano. É óbvio que uma capela, uma igreja, uma catedral, uma basílica, um santuário é um recorte do céu, é um lugar de experiência de fé, isso nós já entendemos, mas a santidade precisa residir nos nossos corações. A presença de Deus, em primeiro lugar, precisa ser acolhida aqui dentro da casa dos nossos corações. E aqueles homens têm um lugar santo, que é o templo, com um temor de que ele venha a ser destruído, e, depois, ele foi, mas justamente por não acolher a pessoa de Jesus e, na pessoa de Jesus, a presença de Deus, vamos tomar um pouco de cuidado porque, muitas vezes, nós podemos nos distrair com as construções e esquecer que a construção mais importante é o coração do ser humano, que o mais importante é a pessoa. E, certamente, o lugar tem de estar associado diretamente a Deus. Se é um belo santuário, onde eu me coloco em oração, o meu coração também precisa ser esse belo santuário, para que os meus irmãos possam morar também nele. E essas pessoas, que estão com Jesus, acabam justificando o mal e o transformando em um bem. Então, é melhor que um morra para que não aconteça nada com o nosso lugar santo. A estratégia que eles usam, a do medo, para justificar o mal praticado, isso é muito sério, é muito grave. E, muitas vezes, nós precisamos nos libertar disso. Então, aparece a figura do sumo sacerdote, Caifás. Ele faz um pronunciamento absurdo. E olha que foi um pronunciamento oficial, pois ele era sumo sacerdote naquele ano. Vejam a responsabilidade que esse homem perdeu naquele momento, a responsabilidade que ele tinha perante o povo, e ele acabou sendo ali um porta-voz da sentença de Jesus. E tenhamos cuidado com a responsabilidade por aquilo que nós dizemos, a responsabilidade por aquilo nós fazemos, porque nós também somos responsáveis pela edificação dos nossos irmãos. Porém, o mais bonito é que Jesus pode dar significado até ao maior erro da história. Vejam o pronunciamento que esse sumo sacerdote faz, mas ali estava também a vida de Jesus, porque Jesus morreu para salvar a todos. Na verdade, aquele pronunciamento absurdo se tornou a profecia na vida de Jesus, o Cordeiro de Deus. O que era absurdo, mataram o Filho de Deus, se tornou redenção para toda a humanidade. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Beata Lindalva Justo de Oliveira, brasileira,
martirizada aos 40 anos, virgem, religiosa e mártir. 1953. Origem: nascida em 20 de outubro de 1953, no povoado Sítio da Areia, no Rio Grande do Norte, no município de Açu. Lindalva foi a sexta filha de uma família formada por 14 irmãos e, ainda jovem, recebeu dos pais os ensinamentos da doutrina e da fé cristã. Com o pai, João Justo da Fé, Lindalva estudava as Sagradas Escrituras e participava da Santa Missa. Com a mãe, Maria Lúcia da Fé, aprendeu a cuidar de crianças, ajudar os pobres e realizar as tarefas da casa, sem deixar de lado os estudos. Lindalva foi batizada em 7 de janeiro de 1954 e recebeu a primeira Eucaristia aos 12 anos. Juventude: ao finalizar o ensino fundamental, Lindalva trabalhou como babá e, em 1971, mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, para morar com a família de um de seus irmãos. Na adolescência, Lindalva participava de atividades na igreja, mas ainda não havia decidido pela vida religiosa, que foi despertada quando ela ainda morava em Natal, por meio do convite de uma amiga chamada Conceição. A primeira apresentação delas, Filhas da Caridade, aconteceu em um domingo pela manhã. Quando ela foi apresentada à irmã Janira, ela passou a ficar muito entusiasmada em participar dos encontros. Passava lá em casa e íamos juntas para a missa. Depois, íamos visitar o abrigo Jovino Barreto, disse sua amiga. Vida religiosa: irmã Lindalva foi admitida à congregação no dia 16 de julho de 1989, em uma missa celebrada por Dom Helder Câmara. Um mês depois, ela escreveu uma carta para a amiga Conceição com as seguintes palavras: eu estou muito feliz. É como se eu tivesse sempre morado aqui. O meu destino está nas mãos de Deus, mas desejo de todo o coração servir sempre com humildade, no amor de Cristo. Após concluir a segunda etapa do postulado, ingressou no noviciado. A conclusão do noviciado foi em 26 de janeiro de 1991. Como de costume, ao término deste período, as irmãs são enviadas para a missão. Irmã Lindalva foi enviada para o abrigo Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia, onde assumiu o ofício de coordenadora do pavilhão de idosos. No Dom Pedro II, a irmã cuidava dos idosos com muito amor, dedicação e alegria, sempre cantando e rezando o terço com eles. Suas ações de caridade não se restringiam apenas ao abrigo, ela também participou do movimento Voluntárias da Caridade, do núcleo da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde visitava idosos e doentes. Nas periferias. Uma resposta ao assédio. Em janeiro de 1993, Augusto da Silva Peixoto começou a receber ajuda alimentícia onde a irmã trabalhava e logo apaixonou-se. Ela sempre deixou claro que não poderia corresponder aos sentimentos dele. Mesmo assim, os assédios prosseguiram. Prefiro que meu sangue se derrame, do que ir embora, respondeu irmã Lindalva, quando lhe perguntaram por que não deixava o abrigo. A irmã procurou a diretora do setor social e pediu que chamasse a atenção do homem, mas, sem contar sobre suas indiretas indecentes, apenas sobre seus comportamentos inadequados em relação às regras do abrigo, acreditando que isso seria suficiente para fazê-lo parar. Mas, ao contrário do que era esperado, só fez aumentar o ressentimento dele, por não ser correspondido. Martírio. O martírio aconteceu no dia 9 de abril de 1993. Era sexta-feira santa, e a irmã havia participado da Via Sacra, que teve início às 4h30. Em seguida, voltou ao abrigo para servir café aos idosos. Quando estava atrás do balcão onde ficavam os alimentos, foi surpreendida com um toque nas costas. Ao virar,
recebeu uma facada mortal na clavícula esquerda. Mesmo caída, continuou tendo o seu corpo perfurado por Augusto. Foram 44 perfurações. O assassino permaneceu no local esperando que a polícia chegasse. Em depoimento, declarou que havia cometido o crime porque a irmã Linda Alva nunca cedeu aos seus desejos. Beatificação. No dia 2 de dezembro de 2007, a irmã Linda Alva foi beatificada em cerimônia presidida pelo então arcebispo de Salvador, cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, atualmente arcebispo emérito, no estádio do Barradão. Mais de 25 mil fiéis participaram deste importante momento, além dos irmãos e da mãe da bem-aventurada, na época com 85 anos de vida. Por conta do martírio, não foi necessária a comprovação dos 3 milagres para que se tornasse beata, por isso, o processo foi considerado um dos mais rápidos da história. Mas, para a canonização, é necessária a comprovação de um milagre que tenha acontecido após a beatificação. No caso da Beata Lindalva, já existe um episódio sendo analisado pelo Vaticano. O dia da Beata Lindalva é comemorado em 7 de janeiro, data em que foi batizada. Oração para a canonização. Pai Santo, o vosso amor seduziu o coração de irmã Lindalva, que se deixou guiar pelo dever de cuidar do seu pai, em seguida, pela obediência da fé, escolher a vida consagrada. No carisma vicentino, dedicação plena aos mais abandonados, sua vida ganhou, também na Sexta-feira Santa, a coroa do martírio. Seu hábito azul de filha da caridade, tingido de sangue, tornou-se Linda Alva no sangue do Cordeiro. Concedei-nos, vos pedimos, a graça de sua beatificação, a fim de que ela, na Igreja, inspire a oferta de muitos e seja a testemunha perene da límpida aurora da Páscoa de Jesus, o Filho amado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A minha oração à nossa Beata, pedimos o dom da castidade e da retidão de coração. Fazei que amemos a Deus mais que tudo nessa vida e sejamos capazes de entregar toda nossa vida a Ele, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beata Lindalva Justo de Oliveira, rogai por nós.